Irmãos, nós lemos esse texto bíblico, nós estamos aí desde o início do ano falando a respeito de quem nós estamos falando? Nas escolas dominical, todos os trabalhos de estudo bíblico, nós estamos falando do Espírito Santo, né? Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é Senhor, e nessa noite eu orando, eu senti no coração de dar prosseguimento a esse assunto, né? A pneumatologia, a estudar a respeito do Espírito Santo. E eu li o versículo, esses dois versículos da palavra de Deus, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Essa é uma pergunta que Paulo fez. Não sabeis vós? É interessante, irmãos, se o Espírito Santo sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade sendo Deus, Paulo está afirmando com essa pergunta, interessante, ele está afirmando com uma pergunta, que esse Espírito Santo, que é Deus, habita aonde? Habita em nós, mora em nós. E é interessante que Paulo nos chama de templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e somos morada do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 14. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus hoje, nessa noite, para a gente ter um pouquinho mais de cientificação a respeito de quem é o Espírito Santo, como ele atua, e qual é o papel do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo nesse tempo que nós podemos chamar de também tempo do Espírito Santo, né? Tempo em que há a ação desse Espírito Santo de Deus na nossa vida. João capítulo 14 e o versículo 16, diz assim a palavra de Deus: os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? João capítulo 14, versículo 16, vamos abrir aí a Bíblia? Vamos acompanhar, nós estamos em um estudo bíblico da palavra de Deus. Vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observa bem que esse Espírito Santo que Paulo está falando conosco, o próprio Senhor Jesus também fala a respeito do derramamento, da chegada desse Espírito, que ele chama de o Consolador, que estaria conosco para sempre. É um privilégio, nós os crentes, os servos do Senhor, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, têm o privilégio de ser morada do Espírito Santo. Glória a Deus. É motivo de você dar glórias a Deus, se alegrar, porque dentro de você Deus habita através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo de número 26, você vai ver o que é que ele continua falando a respeito. Está aí no nosso telão, vamos lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Amém, meus irmãos? Vocês estão aí? Estão atentos à palavra de Deus? O Espírito Santo é o nosso, o quê? Consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. A nossa vitória é grande, porque nós temos Deus como aquele que luta as nossas batalhas, que peleja as nossas guerras, que fica conosco, sempre está conosco, que nunca nos desamparará, nunca deixará de estar juntamente conosco. Ainda vamos ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu estou citando alguns textos bíblicos, e depois eu quero falar alguma coisa do que esse Espírito Santo faz. Observa bem que esse Espírito Santo mora dentro de nós. Eu estou citando alguns textos bíblicos que comprovam a presença desse Espírito Santo, comprova que ele é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4, também fala desse Espírito de Deus maravilhoso, esse Espírito que é o próprio Deus. Nós glorificamos ao Senhor por causa do Espírito Santo.
A Bíblia diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Vamos ler lá junto no telão? Eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. E essa versão não é das minhas. Eu vou ler na minha versão aqui. Não gosto dessa versão. Diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos foram cheios. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Interessante, irmãos. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? O Espírito Santo encheu o coração dos discípulos naquele dia e eles transbordaram. E o que saiu foi uma língua do próprio Espírito Santo. Isso é uma bênção. Nós temos esta presença, né? Nós temos essa presença. A ordem do Senhor Jesus Cristo era para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, para que fossem o quê? Cheios do Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós termos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada se não tivermos a presença do Espírito Santo. Ele é o Deus da esperança. Aleluias. O Espírito Santo é que coloca esperança no nosso coração. O Espírito Santo, ele não só coloca a esperança no nosso coração, aquela esperança que nos faz prosseguir, que nos faz continuar esperando, não é? Não é fácil esperar, mas porque temos esperança em nosso coração, nós esperamos. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Cristo está revelado. Essa expressão, o amor de Cristo revelado, irmãos, diz respeito ao seu sacrifício expiatório para com nós outros e também pelo derramamento do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vos enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós não estamos sozinhos. Quer que nós estejamos, o Espírito Santo está conosco. Aonde quer que nós iremos, aonde quer que nós vamos, o Espírito Santo está conosco. E é esse Espírito que não é um espírito de confusão, não é um espírito de temor, não é um espírito de medo. E muitas vezes Satanás ele quer lançar sobre nós dúvidas, quer lançar sobre nós pavor, quer lançar sobre nós temor. Crentes, sim, servos de Deus, até obreiros. Às vezes Satanás bate de forma tão sagaz, tentando trazer todas essas coisas para a nossa vida. Mas nós precisamos de ter convicção e certeza de que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso ser. E esse Espírito Santo nos traz alegria, irmãos, nos traz alegria. Abre a sua Bíblia no Salmo número 4. Salmo de número 4, deixa eu ver se eu vou acertar o versículo. Oh, glória a Deus. É muito maravilhoso nós observarmos a palavra do nosso Deus. O Salmo de número 4, versículo 7. Olha o que diz o texto sagrado. Versículo 7. Eu gosto muito desse texto. Lê lá no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Puseste mais alegria do que a deles no tempo em que se lhes multiplicavam o trigo e o vinho. Alegria. O Espírito Santo é a nossa alegria. Vinho na Bíblia Sagrada representa alegria em sentido figurado. Mas aqueles que têm alegria passageira, que a alegria do vinho é passageira, é isso que Paulo escreve aos Efésios, e você pode ler aí, capítulo 5, versículo 18, da carta de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia aí. É bom nós lermos a Bíblia Sagrada, irmãos. Né? Ler a Bíblia Sagrada. Amanhã é um culto de estudo bíblico, nós lemos a Bíblia Sagrada. Né? Efésios, capítulo 5, 18. Está lá, vamos lá, 1, 2, 3. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, porque é passageiro, mas
enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, não vai haver lugar para discórdia, não vai haver lugar para o ódio, não vai haver lugar para a confusão, não vai haver lugar para a timidez, não vai haver lugar para outra coisa, porque o Espírito Santo tomou conta de tudo, é tudo dele. E Paulo diz: não sabeis vós, que já vocês não pertencem a vocês mesmos, pertencemos ao Espírito Santo, que é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Olha o verso no capítulo 15 de João. Vamos ler João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 26. Vamos citar bastante a Bíblia hoje. João, capítulo 15, versículo 26. Vamos lá. Na palavra ajudador ali, você coloca consolador. Tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo está na terra para testificar de quem? De Jesus. Diga comigo, o Espírito Santo está na terra para testificar de Jesus. Esse é o papel, essa é a missão do Espírito Santo na terra para glorificar, para testificar do próprio Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, aleluias. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15 e 13, glória a Deus. Vamos ver o que diz o texto sagrado, Romanos 15 e 13, está ali? Vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Abundeis na esperança. Para que vocês abundem na esperança. O que isso quer dizer? O que essa palavra está dizendo? Irmãos, que nós sejamos cheios de esperança. Há esperança para o povo de Deus. O mundo está de mal a pior, o mundo está em crise, um pânico geral está pairado sobre a terra, mas a igreja está cheia de esperança, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós sabemos em quem nós temos crido. E essa consciência de que nós temos é porque o Espírito Santo é que opera em nós essa capacitação de termos a esperança. E eu repito o que já disse no início, o apóstolo Paulo disse que a esperança não traz o quê? Confusão. Diga comigo, a esperança não traz confusão. Aleluias. Quem tem esperança, irmãos. E é isso que o apóstolo também diz. Em esperança nós somos salvos. Em esperança nós somos salvos. O que esse Espírito Santo faz em nós, irmãos? E não só em nós, mas qual é o trabalho, o projeto do Espírito Santo de Deus? Quando a gente se você for... A gente usa o termo na teologia, né? O estudo sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia, uma terminologia técnica. Mas, irmãos, quem somos nós para estudar o Espírito Santo, né? Quando você vai estudar alguém, por exemplo, o médico vai estudar o corpo humano, ele pega o corpo humano, ele abre o corpo humano e estuda uma coisa e outra, mas como é que nós vamos fazer para estudar o Espírito Santo, para estudar Jesus Cristo, para estudar Deus, né? Tem a teologia, tem a cristologia. Como é que a gente faz para estudar Deus, irmãos? Estudar. Se Ele é que nos criou, foi Ele que fez a gente, né? Foi Ele que fez a gente. Como é que a gente vai estudar aquele que nos criou? O fato é, isso são pensamentos e terminologias humanas, mas estudar o Espírito Santo eu entendo que é você se aproximar dele, não só na questão teórica, saber quem é, mas nada melhor para você conhecer alguém do que você convivendo com esse alguém. Você estando com ele, né? Se você estiver com o Espírito Santo, você terá total capacidade de saber, de conhecer
quem é o Espírito Santo de Deus. E como é maravilhoso quando nós passamos a conhecer, a saber quem é esse Espírito Santo de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais o queremos conhecer. Quanto mais nos aproximamos, mais sabemos que ainda não o conhecemos, porque ele é muito grande para caber dentro do nosso conceito. Ele é enorme para caber dentro do nosso conceito. A gente pode conceituar, a gente pode apenas estudar, saber em parte, ter informações, mas conhecer é conviver. Quanto mais você convive com ele, mais ele vai aparecer na sua vida. Mas vamos ver algumas características maravilhosas desse Espírito Santo. João capítulo 16. João capítulo de número 16, versículo 13 e o versículo 15. João 16, 13 e 15. Vai nos dar, assim, um vislumbre de uma das características, são várias que eu vou estar citando aqui, mas uma dessas características do Espírito Santo. Olha lá, João diz assim: quando vier, porém, aquele que é o Espírito de verdade, ele vai fazer o quê? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que, gente? As coisas vindouras. Põe o verso 14. Você colocou qual aí? O verso 14. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciar. O outro, verso 15. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse, eu vou-lo anunciar. Jesus falando do Espírito Santo. Jesus falando de quem seria o Espírito Santo. O Espírito Santo fala de Jesus. Testifica de Jesus. Ele ouviu tudo de Jesus, que ouviu do Pai, e o Espírito Santo passa tudo para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você recebe revelações desta palavra, saiba, é o Espírito Santo de Deus falando em nome do Pai, revelando para mim, para você, coisas grandíssimas. Oh, alebachurimiai, aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo glorificará a Jesus e o tornará conhecido de todos nós. O Espírito Santo, ele não vai falar de si próprio, ele não vai falar dele mesmo. O Espírito Santo não desceu na terra para revelar a ele próprio. Ele veio para mostrar e para testificar e para comprovar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós só podemos conhecer Jesus através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Você não vai conseguir conhecer Jesus se o Espírito Santo não te revelar quem é Jesus. Mas ele está aqui nessa noite, glória a Deus. Ele está aqui nessa noite para abrir a sua alma, para abrir o seu coração. Ele está aqui nessa noite para revelar para você a grandeza inefável, insondável, imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel. Eu fico glorificando a Deus de ver a harmonia na Trindade, de ver como eles trabalham. É uma coisa que, com palavras humanas, a gente não consegue descrever. Mas como há uma fidelidade, uma lealdade um ao outro. Ninguém quer ser maior do que o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. E você não vê em toda a trajetória da Bíblia, você não vê um querendo passar na frente do outro. Eles são harmônicos, trabalham numa harmonia. Trabalha em harmonia. O próprio Senhor Jesus Cristo revela isso. Mas o Espírito Santo tem um outro papel fundamental nesse tempo presente. Primeiro, nós falamos que ele testifica de Jesus. Ele fala a respeito de Jesus. Abra a sua Bíblia no próprio 16 de João e vamos ler alguns versículos, 2 versículos anteriores, que é o versículo 7 e o versículo de número 8. O versículo 7 e o versículo de número 8. Todavia, o verso 7 diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. O outro versículo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel fundamental do Espírito Santo dentro desses 2 versículos que nós acabamos de ler é convencer o pecador. Ele convence o pecador. E é interessante que, como nós conseguimos colocar a gente à parte desse versículo e olhar só para o povo do mundo, né? O Espírito Santo vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quando na verdade, o Espírito Santo também convence a igreja do seu pecado, da justiça e do juízo. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco. Quando falhamos, o Espírito Santo dá um toque. Ele convence, ele mostra, e nós temos o privilégio de ter esse sentinela conosco, irmãos, 24 horas por dia. Esse ser majestoso, esse Deus poderoso que cuida da nossa vida, que sempre está conosco. E o salmista Davi, ele experimentou a falta que faz esse Espírito Santo, essa presença. Ele experimentou, e quando ele experimentou essa situação, ele, Senhor, pelo amor de Deus, não retira de mim o quê? O teu Espírito. Vê se a gente pode orar como Davi, não retira de mim o teu Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu estava lendo hoje de manhã a 1 Samuel, quando Davi sai correndo de Saul, escondendo nas cavernas, entrando em alguns lugares e fingindo que estava louco para não ser morto por reis. E ele, no meio daquela trajetória, fugindo de Davi, fugindo de Saul para lá e para cá. Mas Davi era um homem que tinha uma convicção. No meio da luta, ele tinha uma convicção. Quando Deus entregou para ele Saul, que ele poderia matar Saul, os valentes de Davi disseram: Davi, olha, Deus entregou o seu inimigo na sua mão. Davi tinha o Espírito Santo dentro dele e barrou ele. Ele disse: não, eu não vou fazer isso, eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Você sabe quem faz isso conosco, irmãos? Que abre a nossa mente para nós não pecarmos contra o próprio Deus? É o Espírito Santo que sempre está guardando a nossa vida. Oh, aleluias! O Espírito Santo estava com Davi lá na velha aliança, lá no Velho Testamento. O Espírito do Senhor já estava lá. Se você vê lá em Gênesis, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Eu fico vislumbrado de saber que o nosso Deus, quando cria, ele tem responsabilidade com a sua criação. E o que ele ordena, o que ele manda, o que ele vem, é o Espírito Santo que paira sobre aquilo que o próprio Deus criou. Deus te fez, Deus criou você. Com certeza, o Espírito Santo está dentro da sua vida e você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. É Ele que convence. Quando alguém está em pecado, é Ele que convence. Você sabe, é Ele também que mostra para nós o senso de juízo. É interessante isso, senso de juízo. Se você está ou não está perdoado. Até isso o Espírito Santo mostra, revela para a gente. Um sentimento dentro da gente. Não é um sentimento simplesmente da nossa própria consciência, da nossa própria consciência deturpada, mas é do Espírito Santo que está em nós. É a presença dele que está em nós, que põe a calma no nosso coração. Aleluia. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Outro dia eu estava pensando, quando alguém comete alguma falha no sistema jurídico de qualquer nação civilizada, quando alguém comete uma falha, ele quebra uma lei e ele precisa passar por uma certa punição por causa da quebra dessa lei para passar pelo processo da justiça. Tem casos que a justiça tem que, em alguns lugares, tem até a pena de morte. Mas tem uma coisa que, se uma autoridade quiser fazer, ele pode fazer. E eu achei interessante isso quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. A pessoa pode estar
o caminho da morte. Vai morrer tal dia, porque o que ele fez não tem jeito, é pena de morte. Não são todos os países do mundo que têm a pena de morte, mas aqui nos Estados Unidos, alguns estados têm, tem outros estados que não têm. Mas aqueles estados que têm, o sujeito está vai morrer, não tem jeito. Dia tal vai morrer, sentar na cadeira elétrica, ou injeção letal, ou alguma coisa, vai morrer, vai morrer. Mas tem uma autoridade que pode fazer alguma coisa. Se a autoridade, se o chefe da nação maior dizer assim, eu perdoo ele escapa da morte. Ele não morre. E é um ato de justiça, esse é o meu ponto. É um ato de justiça. Se o líder maior disser, está perdoado, um ato de justiça é o perdão. Um ato de justiça é o perdão, ou seja, o perdão é um ato de justiça. Mas ele cometeu isso, cometeu aquilo, mas ele foi perdoado. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estávamos condenados à morte. A gente estava condenado. Quando o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado e da justiça, convence do pecado, porque, meus irmãos, nosso pecado era de condenação para a morte. O salário do pecado é o quê? A morte, o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito Santo também convence da justiça. Que justiça? O dom gratuito de Deus. Aleluia. O perdão de Deus nos traz a vida eterna. Oh, aleluia. Quando o Senhor está perdoando, Ele está fazendo juízo, Ele está justificando aquilo que é injustificável por causa da morte, do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso nós servir a esse Deus. Como é maravilhoso a gente ser fiel ao Senhor, porque Ele trabalhou para cumprir com a justiça em nosso favor. Ninguém aqui é salvo de qualquer maneira, simplesmente. Não, nós cumprimos com a justiça. Em outras palavras, paguei o preço que eu devia diante da lei. Oh, glória a Deus. Diga comigo, eu paguei o preço que eu devia diante da lei. Agora, como é que você pagou? É porque Jesus, irmãos, é que pagou por você. É Ele que fez. Não, nada consta contra nós. Não existe nada mais contra nós, porque Ele pagou o preço que nós devíamos. E o Espírito Santo convence a gente disso, mostra essas virtudes para nós. Uma outra virtude, uma outra característica do Espírito Santo, abra a sua Bíblia, em Gálatas, glória a Deus. Os irmãos estão me acompanhando, irmãos, amém? Oh, aleluias. Gálatas, capítulo de número 5. Desculpe, irmãos, Romanos 8 e 2. Romanos 8 e o versículo 2. Romanos 8 e o versículo de número 2. Eu gosto muito da passagem de Romanos, principalmente no capítulo 8, quando começa o texto sagrado dizendo, portanto, nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. Né? Eu gosto dessa expressão. Vamos ler o verso 2. Por quê? 1, 2, 3. Porque a lei... Olha que coisa linda, irmãos. Mas vamos ler o verso primeiro, que o verso primeiro nos mostra a questão do verso 2. Portanto, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O verso 3, porquanto aquilo que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Pois fala que Paulo não era filósofo, não é? Pois fala que o apóstolo São Paulo não era um grande filósofo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Olha, eu vou ler o verso 3 novamente. Portanto, ou porquanto, o que era impossível para a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Por isso que ele se fez homem. Paulo escreve também aos Filipenses, né? Ele se fez homem. E pelo pecado condenou o pecado na carne.
maravilha. É por isso que eu e você somos salvos. É por isso que eu e você entendemos isso e entendemos pelo Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Esse Espírito de Deus transforma o crente de carnal para espiritual. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Preste atenção no que você acaba de ouvir. Jesus condenou o pecado na carne e ele venceu o pecado na carne para que eu e você nos transformássemos de carnal para espiritual. Somos transformados de glória em glória. E esse Espírito Santo é que nos capacita. É esse Espírito Santo que nos dá a graça para nós não sermos crentes carnais. Paulo, quando escreve aos Coríntios, e os irmãos vão estudar esse trimestre aí muito a respeito, né, dos dons espirituais, principalmente. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está mostrando aos cristãos de Coríntios que deixassem de ser carnais, que fossem mais espirituais. E só o Espírito Santo é que transforma, é que gera essa transformação em nós, seres humanos. Somos cheios de defeitos, débeis, frágeis, fracos, medrosos, temerosos, mas Ele é espírito de fortaleza, aleluia. Ele é espírito de grandeza, Ele é o Espírito Santo e Ele transforma a nossa vida. Abre a Bíblia aí em Romanos capítulo, só para poder a gente terminar esse aspecto, que eu já vou passar para o outro, e já estou encerrando essa palavra nesta noite. Romanos capítulo 12, acho que é o verso de número 3. Por favor, Romanos 12, 3. Olha ali. Não, liga, põe o 2. Põe o 2, deixa eu ver se é o 2. Isso. E não vos conformeis com... Vamos ler junto? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Transformai-vos. Irmãos, nós só vamos conseguir essa transformação, renovação da nossa mente, renovação da nossa mente, se o Espírito Santo estiver morando dentro de nós. Porque é Ele que faz essa mudança em nossa vida. Louvado seja Deus. É só Ele que tem essa capacidade de fazer você focar em Cristo, de tirar toda a sua mente dessa terra e colocar em Cristo Jesus, e a partir dessa atitude tomada por você, você começa a caminhar uma vida de perseverança, seguindo o Mestre, fazendo aquilo que ele disse para os discípulos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se você conseguir o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai seguir os passos do Senhor Jesus. Na sua caminhada, na sua trajetória, no seu dia a dia. Ninguém vai precisar de ficar te vigiando, ninguém precisar de ficar falando no seu ouvido: você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Não existe vigia melhor do que você mesmo para você agradar o Espírito Santo. Seja o seu policial, policie você mesmo. Não se deixe precisar de pastor ficar te vigiando. Não se deixe precisar de alguém ficar na sua escolta, não. Assume as rédeas da sua vida. Você tem domínio próprio. Assume a sua própria capacidade. Como pastor? Transformando a sua mente, renovando a sua mente, transformando a sua vida. Como pastor? Através do Espírito Santo morando em você. Peça a Ele: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, seja comigo. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me vigia. Se entregue na mão do Espírito Santo e Ele vai controlar a sua vida, sem você fazer força. Aleluia. Oh, tem gente que fala: pastor, eu luto, eu pelejo, eu faço tudo, mas eu não consigo. Você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir nunca. Porque tudo em nós pende para o mal. Tudo em nós quer fazer a coisa errada. Tudo em nós pende para o mal. Não existe bem nenhum em nós.
Não, não existe. O bem que existe é da parte do Senhor Deus, que entra em nós através do Espírito Santo. Aí ele entra, ele toma conta, aí a sua mente muda, aí você adora, aí você vive para ele. Oh, aleluia. Tudo que você vai fazer, você pensa nele. Tudo que o pensamento vem na sua mente e você, será que o Espírito Santo está agradando do que eu estou pensando? Até isso a gente se policia. Será que o Espírito Santo está agradando do que eu estou pensando mesmo? Porque quando você pensa, você está deixando alguma coisa vir de fora para ocupar um espaço que é do Espírito Santo dentro de você. Eu não sei se você está me entendendo. O que está dentro de você pertence ao Espírito Santo. Então só deixa coisa dentro de você que louve a Ele, que agrade a Ele, que adore a Ele. No demais, sai em nome de Jesus. Oh, aleluias. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Para nós encerrarmos, irmãos, 5:16 de Gálatas. 5:16 de Gálatas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 5:16 de Gálatas. Olha o que diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Digo, porém, andai em espírito ou pelo espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Olha para você ver. A cobiça da carne. Todos nós somos carnais. Nós somos carnais, não é? Carnais no sentido de que nós habitamos em um corpo carnal, um corpo de carne. Não que nós sejamos devassos, mas as fraquezas estão em nós. Nós somos frágeis, estamos aqui. Paulo chama de esse templo, né? Esse templo passageiro, trajetório, perecível, corruptível. Quando descer na sepultura, vai se corromper, vai se deteriorar, porque esse é um corpo fraco. Mas olha, andai no Espírito, oh maravilha. Diga comigo, andai em Espírito. Andai em Espírito, diga mais forte, andai em Espírito. Irmão, se nós andarmos em Espírito, a gente vai colocar a carne da gente para trás do Espírito. Aleluias. A gente vai forçar a carne da gente a seguir o Espírito, não o contrário. Glória a Deus. Nós temos que colocar o nosso corpo, a nossa carne, os nossos pensamentos humanos, carnais, seguir ao Espírito Santo. Dizer o seguinte para a nossa carne: Ele sabe mais, Ele é melhor, Ele sabe, é Ele que guia, é Ele que nos conduz. O Espírito Santo é o guia de todo cristão. Amém? Diga comigo, o Espírito Santo é meu guia. Oh, aleluias, é Ele que te guia, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, foi Ele que conduziu você aqui nessa noite. Você não veio aqui porque você quis, não, foi Ele que te trouxe para você ouvir esta palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome. Foi Ele que me trouxe para pregar esta palavra, porque sem Ele eu não vou a lugar nenhum, mas com Ele tudo eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode adorar o Senhor nessa noite? E além dele nos guiar, além dele nos dar os dons que nós precisamos para a nossa trajetória, para nós vivermos, né, em alegria, cheio de dádivas da parte do nosso Deus, em abundância de alegria na nossa alma. Muitas vezes, quando nós estamos, às vezes, enfrentando problemas, dificuldades, lutas, dores, dissabores, aí Deus usa alguém, irmão. Deus usa alguém em uma profecia, Deus usa alguém com um dom espiritual, Deus usa alguém em trazer uma palavra, e a gente se fortalece, se alegra o nosso coração. Isso são dons de Deus, né? Mas o nosso Deus, o Espírito Santo ainda faz uma coisa maravilhosa para nós. Abra a sua Bíblia, também em Gálatas, capítulo 5, né? E eu encerro aqui falando do fruto, esse fruto maravilhoso, que é a nossa capacitação. Deixa eu dizer para você, os dons espirituais é uma capacitação para realizarmos as coisas para Deus e diante de Deus. Mas o fruto do Espírito é para a nossa realização humana de servidores do Messias, de fiéis ao Messias e de vivermos uma vida
do cristianismo verdadeiro. Vamos ler? Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Do 22, a partir do 22. Vamos lá, vamos junto? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei. Contra essas coisas não há lei. Você entende isso que Paulo diz? Interessante, irmão. Ora, Paulo está dizendo, contra essas coisas não há lei. Ou seja, você não está quebrando lei nenhuma. Você não está em pecado. Em pecado no sentido, você não está infringindo a lei. Por quê? Você tem todas essas qualidades que é o fruto que brota de você, porque em você mora o Espírito Santo. Quando Paulo diz assim, contra essas coisas não há lei, isso significa, você não é condenado por nenhuma dessas coisas. Ninguém te condena. Volta o versículo número 22 aí, por favor. Olha como é que o apóstolo começa dizendo, o fruto do Espírito é, olha essas qualidades quem tem amor, quem tem gozo, quem tem paz, quem tem longanimidade, quem tem benignidade, quem tem a bondade, a fidelidade, o outro texto, a mansidão e o domínio próprio. Está no céu. Está no céu, meus amados irmãos, pisando na terra. Está na glória, pisando na terra. E aí, pastor? É só continuar, porque não tem lei nenhuma contra você que te acuse. Nada te acusa. Você tem o fruto do Espírito. Isso, trocando em miúdos para você entender mais, isso é a natureza do Espírito. A natureza do Espírito é exatamente isso aí. É você viver, vamos ficar de pé, é você viver na presença dEle, é você representá-lo. Busque o fruto desse Espírito, se encha dos dons, porque os dons espirituais é como uma força motora, é como uma força geradora de força que leva você a fazer coisas extraordinárias para mostrar e representar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas esse fruto é aquilo que te dá graça para você ter dons e não perder a humildade. Você vai ter capacidade para gerar dons, para gerar milagres, para gerar operação de maravilha, para ter o dom de fé, para ter o dom de cura, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar os demônios, mas esse fruto sempre vai estar dizendo para você, você não é nada, Ele é tudo. Você não é nada, Ele é tudo. Você só está fazendo porque Ele está contigo. Você só tem esse poder porque Ele mora dentro de você. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Oh, aleluias! Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluias! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que te capacita. O Espírito Santo é que nos dá capacidade para testemunhar de Cristo, para ensinar, para fazer as boas obras e não permitir que nada disso venha trazer para nós esse espírito de orgulho, achar que nós somos alguma coisa, nós não somos mais espirituais do que ninguém. Nós não somos. Vamos nós nos colocar na posição de esperar em Cristo Jesus. Nós só estamos aqui por causa do nosso Deus. Aleluias. Eu vou te dar um minuto para você adorar o Senhor aí do seu jeito. Oh, alabachuri miaia. Deus, nós te louvamos. Aleluias. Adore a Ele nessa noite. Glorifique a Ele. Às vezes alguém pode pensar assim, mas quem é que pode receber tudo isso? Quem é que pode receber o Espírito Santo? Eu sou tão mesquinho, sou tão frágil, sou tão fraco, não tenho nada. Alguém diz assim, eu já vi uma frase assim um pouco meia chula, né? Uma frase meia chula, mas eu vou dizer, alguém diz assim, comedor de arroz, de angu com feijão, tu não tem condições. Meus irmãos, foi Deus que criou nós. Foi Deus quem nos criou desse jeito. Os nossos defeitos,
as nossas falhas. Mas Ele olha para mim e para você. Eu gosto dele, eu vou encher Ele do meu espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xeramanda rabachuri micaia. Adore ao Rei nesta noite. Tira um minuto para você adorar a Ele. Oh, rimanda shuri. Urimanda rabacheri miai. Oh, Espírito maravilhoso. Adore o Espírito Santo. Pode adorar a Ele. Oh, aleluia. Ele é Deus. Aleluias. Oh, ricalabachaya. Ele é o Espírito de adoção. Ele é o Espírito de adoração. Espírito da glória. Ele é o Espírito de promessa. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é o Auxiliador. Aleluias. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é fiel. Oh, aleluia. Amigo, companheiro. Ele é Deus. Ele é magnífico. E Ele está nesta noite aqui conosco. Aleluias. 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 Tira um minutinho agora adorando esse Espírito Santo. Tire um momento dizendo para Ele, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Tire um momento dizendo para Ele, Espírito Santo, para onde eu irei? Tire um momento dizendo, Espírito Santo, não retira de mim. Não se retire de mim, não saia de mim. Vá dizendo, Espírito Santo, eu preciso mais e mais da sua presença. Aleluia. Vá dizendo para Ele, Espírito Santo, me dê graça, me enche, me capacita. Me dê domínio próprio, me dê mansidão, me dê paz. Aleluia. Quem pode dizer isso para Ele nesta noite? Quem pode? Rabachandarai, aleluias. Oh, com seus olhos fechados, não abra ele, fica na presença do Senhor. Fique na presença desse Deus maravilhoso. Aleluias. Nós vamos, quem sabe esse ano, irmão Giovanni, é o ano do Espírito Santo na igreja em Samerville. O ano do Espírito Santo. Vamos adotar esse ano, o ano da presença do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Ele que convence, Ele que gera, Ele que é a força motriz da igreja, Ele que capacita, Ele que enche, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça. Oh, Ramana. Diga para Ele nesta noite, Espírito Santo, começa a mudar tudo. Vai dizendo para Ele, Espírito Santo, começa a mudar. Começa a se manifestar na minha vida. Oh, glória a Deus. Oh. Faz essa oração, faz essa oração. Usa-me, Senhor, segundo o teu querer. Faz essa oração com seus olhos fechados. Renova o meu ser. De ti, Senhor, dependo. Sou frágil, sou pequeno. Sem ti não sei viver. Não abre a boca para maldizer. Não abre a boca para falar mal. Não abre a boca para julgar ninguém. Não abre a boca para falar mal do seu pastor. Não abre a boca para falar mal do seu irmão. Não abre a boca para falar mal de ninguém. Abre a boca para adorar, para glorificar ao Senhor. Oh, Ramachuremiaia. Nós todos somos falhos. Nós todos precisamos da mesma coisa, do Espírito Santo. Vamos caminhar junto para o céu, vamos caminhar junto para a glória, um aceitando os defeitos do outro, adorando a Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Oh,
Oh, aleluia. Pelo que tu és, Aramandarabachuri, ai, aleluia. Justo Emanuel, Oh, glória a és o Deus. meu Senhor, no meu coração. Paulo disse que o Espírito é um só em todos. Ele é o mesmo que opera todas essas coisas, repartindo particularmente com cada um da forma que Ele quer. É Ele que reparte para você, que reparte para ele, que reparte para ela. O que Ele dá para você às vezes não dá para ele, o que Ele dá para ele às vezes não dá para aquele, mas todos recebem. Em um conjunto fazemos a obra daquele que vive e reina. Aquilo que eu tenho, que Ele me deu, eu reparto com você. Na falha que você tem, o outro te ajuda. Na falha que eu tenho, você vai me ajudar, me aceitando, me compreendendo. Isso tudo vem do Espírito Santo de Deus que nos capacita. Oh, aleluia. Seja espiritual. Tem muito crente que não é espiritual, não entende, espera dos homens, e dos homens só vem frustração. Eu posso facilmente frustrar qualquer um de vocês que estão aqui, porque isso é próprio de mim, que sou homem. Você pode simplesmente me frustrar, porque você também é homem, mas dele não vem frustração. Aleluia. Não espere perfeição nos homens. Ninguém é perfeito. Eu jamais vou conseguir satisfazer, e você também jamais vai conseguir me satisfazer, mas Ele satisfaz. Aleluia. Diga para Ele: eu quero mais de Ti, Senhor. Anelo da minha alma. Aleluia. É Ele que é o anelo. Quero mais de Ti, Senhor. Anelo da minha alma. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, nós estamos na Sua presença. Obrigado por esta palavra nesta noite aos nossos corações. Palavra que veio de encontro às nossas necessidades, é que veio, Senhor Jesus, mostrar e abrir a nossa mente, a nossa compreensão para entendermos, ó Deus, o que é que o Teu Espírito Santo quer fazer no meio da Tua igreja e na nossa vida como indivíduo. Deus, não retira de mim o Teu Espírito. O que será de mim? O que será de cada um de nós se o Senhor não estiver conosco? Mas, Senhor, dá-nos a Tua graça, esteja conosco, nos guardando. Senhor, nos ajude a dedicarmos inteiramente, Senhor, e vivermos na Sua presença. Nos ajude a ser diligentes. Nos ajuda, Senhor, a dedicarmos nas coisas espirituais, a nos entregar e a entender que nós precisamos do Teu Espírito para prosseguirmos na caminhada, mas Te agradando. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os nossos trabalhos prosseguem. No final de semana nós teremos aí o Congresso das Crianças, que será uma bênção, né? Os jovens, as crianças ensaiaram, estão bem ensaiados, estão prontos para o Congresso no próximo domingo. Falei sábado, né? No próximo domingo, domingo pela manhã, será o Congresso das Crianças. Que Deus abençoe. Eu quero pedir aos pais que vamos cooperar, trazendo os filhos para estarmos adorando ao Senhor de uma forma maravilhosa. Irmãos, é bom adorar a Deus. Diga comigo, é bom adorar a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e que todos digamos amém. Deus abençoe, está terminado, e o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Amém.